Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Eu tenho certeza que o programa de hoje será uma bênção para você, para mim e para nossa família. Antes de começar o tema, eu queria somente expressar aqui a nossa gratidão e mandar o nosso abraço para todas as pessoas que nos acompanham em todo esse país. Eu tenho viajado por todo esse país e tenho visto Deus fazer coisas incríveis. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do Paraná, todo o pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Também um abraço especial para você do Rio de Janeiro, de São Paulo, para você de Minas Gerais. Um abraço para Goiânia, para Goiás como um todo. Um abraço para Brasília, um abraço para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Um abraço para você que acompanha a gente em Tocantins. Um grande abraço para você que nos acompanha no Paraguai. Tem uma comunidade brasileira no Paraguai que acompanha o nosso Arena sempre. Um abraço para você também que nos assiste na Amazônia, para você que nos acompanha em Roraima, em Rondônia, no Pará, para você que nos acompanha em todo esse país, no Maranhão, no Piauí, também você que nos acompanha em João Pessoa, você que nos acompanha em Maceió, você que nos acompanha em todo o Nordeste brasileiro e também no norte desse país. Deus abençoe, muito obrigado. Também quero mandar um abraço para vários artistas que nos acompanham, vários cantores, várias pessoas que estão aí muitas vezes até mesmo na mídia e sempre acompanham o nosso programa. Muito obrigado por isso, que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus seja viva e eficaz na sua e na minha vida também. Bom, o nosso programa está nas redes sociais. No Facebook, nós temos ali mensagens diárias, transmissões ao vivo. Você sabe, facebook.com/Arena do Futuro. No Twitter, @Arena do Futuro. No Instagram, a mesma coisa. E nós temos um curso bíblico, que é um DVD, chamado A Verdade, gravado em alta tecnologia. Gravamos no Polo Cinematográfico de Paulínia, em São Paulo. É um dos melhores DVDs que nós temos de estudos bíblicos. E você pode ter acesso a esse material de graça. É só você entrar no youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves e ali você vai ter como assistir e como compartilhar com os seus amigos esses estudos bíblicos. Tá bem? Agora sim, prepara o seu coração para o tema de hoje. Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia em mãos para o tema A Igreja Verdadeira. Hoje você vai se surpreender com esse tema, com o conteúdo desse estudo bíblico. Eu quero convidar você a ficar atento o tempo todo durante esse estudo bíblico. Já estou aqui com a minha Bíblia, você deve estar com a sua também. Vamos então começar o nosso tema de hoje. Quando você fala em filhos de Deus, por exemplo, se eu perguntasse a você, todo mundo é filho de Deus? Qual seria a sua resposta? Qual seria, o que você pensa sobre isso? Bom, eu tenho certeza que você responderia, sim, pastor, todo mundo é filho de Deus. Porque essa resposta é uma resposta imediata, natural. Qualquer pessoa diria, sim, todo mundo é filho de Deus. Bom, em certo sentido, todos são filhos de Deus mesmo. Em certo sentido. Mas quando você vai, do ponto de vista teológico, bíblico, você vai ver que não é assim. Então, por que eu digo em certo sentido sim, em certo sentido não? Se você olhar do ponto de vista da criação, aí sim, todo mundo é filho de Deus, porque foi Deus quem criou todas as pessoas. Então, dentro dessa visão, todos somos filhos de Deus, não há dúvida nenhuma. Mas quando você analisa teologicamente, você descobre que as coisas não são exatamente assim. Porque a Bíblia menciona 3 tipos de filhos: os filhos de Deus, os filhos do diabo e os filhos dos homens. Entende? Isso é muito claro quando você lê Isaías 58:12. Isso é muito claro quando você lê João 3, especialmente os versos de 1 a 5. Isso é muito claro quando você estuda sobre o novo nascimento. Entende? Quando Jesus falou com Nicodemos, por exemplo, Jesus disse assim a Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho como eu? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus disse: não, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Então, quando você analisa por esse prisma, de acordo com a Bíblia, você descobre que os filhos de Deus são aqueles que irão para o céu e estarão com Deus para sempre. E esses filhos de Deus são considerados somente a partir do momento que você nasce outra vez. Entendeu? Ou seja, o novo nascimento é que torna você filho de Deus. O nascimento biológico torna você filho de seres humanos apenas. O nascimento biológico não te garante vida eterna. O nascimento biológico não garante a você salvação. Para você ser salvo, para eu ser salvo, nós temos que nascer outra vez, nascer de novo. Entende? Então, é isso que a Bíblia diz. Agora, quando você parte desse ponto para o ponto que é o tema do programa, a Igreja Verdadeira, as coisas mudam um pouquinho para que a gente consiga ter uma visão mais ampla. Explico melhor. A igreja pode ser verdadeira, mas não significa que todo mundo que está lá dentro é verdadeiro. Não significa que todos que estão lá dentro serão salvos. O caminho pode ser certo, mas pode ter muitas pessoas nesse caminho certo que estão erradas. Vou dar um exemplo. Jesus, quando esteve na terra, não chamou 12 discípulos? Sim, chamou. Jesus estava certo? Estava. O caminho era aquele? Era. Era verdade? Era verdade. E por que Judas se perdeu? Entendeu? Então nem todo mundo que está no caminho certo vai ser salvo. E nem todo mundo que está no caminho errado vai se perder. Então é importante que você entenda isso. Quer ver? Vou dar um exemplo. No caso de Jesus com os 12 discípulos, Jesus estava certo, o caminho estava certo e Judas se perdeu. No caso de Saulo de Tarso, Saulo estava no caminho errado, estava no caminho contrário, perseguia os cristãos, matava os cristãos. No entanto, Saulo se converteu e tornou-se um seguidor de Jesus e um escritor da Bíblia. Então veja, muitas vezes quem está dentro pode se perder e quem está fora pode se salvar. Mas mesmo assim, nós temos que ter o conhecimento e a segurança do caminho certo. Mesmo sabendo que no caminho certo tem trigo e joio. E mesmo sabendo que no caminho errado também tem trigo e joio. Uma coisa é ver que as pessoas não são perfeitas. Outra coisa é saber se o caminho que eu estou é o caminho certo ou não. E o que eu quero falar para você hoje é sobre o caminho certo para que você entenda que o novo nascimento que torna você filho de Deus deve estar atrelado ao fato de pertencer à igreja certa, o caminho certo. As duas coisas precisam estar juntas. Por isso eu fiz a introdução falando dos 3 tipos de filhos e mostrando que o filho de Deus é aquele que nasce de novo. Agora, é importante que a pessoa saiba o caminho certo, porque não é suficiente ser sincero no caminho errado. Eu não posso ser sincero no erro, sincero no engano, embora tem muita gente que é sincera no erro, porque ela não conhece o certo. Hoje falávamos isso aqui com o nosso pessoal que trabalha aqui no Arena. No intervalo do almoço, nós conversávamos um pouco sobre isso. Às vezes a pessoa está no caminho certo, mas ela está errada. E às vezes a pessoa está no caminho errado, mas ela é uma pessoa verdadeira, sincera e do bem. Ok? Essa base tem que ficar bem clara na sua cabeça, para você não interpretar que eu estou falando mal dessa igreja ou daquela aqui no Arena. Não é isso que vamos fazer, mas queremos mostrar o que é certo, para você entender, aceitar e seguir. Tá bem assim? Muito obrigado. Amém. Então, com base nessa introdução, nós temos que entender o seguinte: quando você lê a Bíblia, você percebe que existem 2 caminhos, um certo e o outro errado, o estreito e o largo. E esses 2 caminhos, eles aparecem na Bíblia toda, sobretudo no Apocalipse. No Apocalipse, por exemplo, aparecem 2 tipos de mulheres. Duas mulheres. Uma é uma mulher pura e fiel. A outra é uma mulher prostituta e transgressora, infiel. Essas 2 mulheres representam os 2 caminhos, ou os 2 tipos de igrejas. Entende? Quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver a igreja verdadeira. A igreja verdadeira está aqui no capítulo 12. Se você estudar o capítulo 12, detalhe por detalhe, você vai saber o caminho certo. E atenção, a igreja verdadeira não seria uma igreja que alguém fundou a semana passada, ou o mês passado, ou há 10 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás. A igreja verdadeira não é uma igreja que de repente se junta aí 2, 3 companheiros e fala assim: quer saber, vamos abrir uma igreja nova? Aí uma igreja, nossa, é verdadeira, e as outras estão erradas. Não é assim que funciona. Embora hoje as pessoas estão abrindo denominações como se abre um comércio.
Aliás, tem inclusive algumas denominações que são franquias. São franquias, como um restaurante de fast food, como um restaurante qualquer ou uma empresa qualquer. Igreja não é brinquedo, igreja não é comércio, igreja não é negócio, embora muitas pessoas estejam fazendo da igreja um negócio e da fé uma forma de ganhar dinheiro. Mas essas pessoas vão pagar caro e vão prestar contas a Deus no dia do juízo. Isso não é um problema meu e nem seu. O nosso problema é conhecer e entender a Bíblia e seguir ou não. Você é que vai decidir. Então Apocalipse 12 nos mostra o caminho certo, a igreja verdadeira. E ela usa, a Bíblia usa a figura de linguagem de uma mulher. Eu vou ler alguns versos, claro, não vamos ler o capítulo inteiro, mas alguns versos para você entender. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui está a descrição da igreja verdadeira. Mulher, no Apocalipse, significa igreja. O fato dessa mulher estar vestida de sol e ter a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, são as características que nos mostram e nos revelam a igreja certa. Vamos lá. A mulher é a igreja, vestida de sol. O sol na Bíblia, de acordo com Salmo 84, de acordo com Malaquias 4, o sol na Bíblia é um símbolo de Jesus. É um símbolo de Jesus. Só que é um símbolo de Jesus no Novo Testamento. E a lua é também um símbolo de Jesus no Velho Testamento. Eu diria que sol e lua é o Velho e Novo Testamento. Entendeu? Só que o Velho e Novo Testamento, eles estão centralizados em Jesus. No Velho Testamento, Jesus era apresentado na figura de um cordeiro. E no Novo Testamento, Jesus veio pessoalmente para morrer por nós. Então, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, representa a igreja verdadeira no Velho Testamento e no Novo, e tendo como centro, como cabeça, como dirigente, Cristo Jesus, tanto no Velho quanto no Novo. Quando a mulher está com a lua debaixo dos pés, veja, debaixo dos pés é a plataforma, é a estrutura, é a base. Isso quer dizer que a origem da igreja verdadeira, a base dela, a estrutura dela, está no Velho Testamento. Sabe quando tudo começou? Com Adão e Eva. Tudo começou com Adão e Eva. Mas se você quer algo assim mais concreto, você pode falar de Abraão. Ou seja, começou em Abraão. Quando Deus fala assim, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Então Deus promete a Abraão uma nação, e essa nação teria uma religião, que é a religião judaica, que é a religião do povo de Israel. Israel era neto de Abraão. Entende? Israel era neto de Abraão. E daí vem Jesus Cristo, quando nasce da Virgem Maria. Então, se você pegar desde Adão e Eva, a base doutrinária do povo de Israel vem lá do Éden. E a base doutrinária da igreja verdadeira tem que vir do Éden. E aí passa pelo povo de Israel. Então entenda uma coisa, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a lua debaixo dos pés, representa que a igreja, ela seria estabelecida, fundada e teria a sua estrutura no Velho Testamento. E vestida de sol significa que Jesus veio a essa terra no Novo Testamento e Jesus iluminou a sua igreja com a sua presença. Por isso que ela estava vestida do sol. Entendeu? Então, essas duas figuras de linguagens é para mostrar a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento. Quando você nasceu, quando eu nasci, já existia a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não seria estabelecida nem pelo fulano, nem pelo ciclano, nem pelo homem, nem pela mulher, não seria pelo bispo, nem pelo arcebispo, nem pelo papa, nem pelo João, nem pela Maria, por ninguém. A igreja verdadeira seria estabelecida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então assim nós vemos a mulher com a lua debaixo dos pés e ela revestida ou vestida do sol. Só que a Bíblia, ela dá mais uma indicação no verso 1. Diz que a mulher tinha uma coroa na cabeça. Essa coroa é símbolo de vitória. Essa coroa está dizendo que a igreja verdadeira, ela passaria por muitas situações, altos e baixos, perseguições, muitas vezes, mas que ela seria vitoriosa. Por isso que ela tinha uma coroa na cabeça. E nessa coroa, 12 estrelas. Essas 12 estrelas são símbolos dos 12 apóstolos e também das 12 tribos de Israel. As 12 estrelas. Porque a Bíblia está mostrando a igreja no Velho e no Novo Testamento.
Então, a coroa com 12 estrelas mostra exatamente uma igreja no Velho Testamento vitoriosa e uma igreja no Novo Testamento vitoriosa. É a mesma igreja. Por isso que no Velho tinha 12 tribos, no Novo 12 apóstolos, 12 seguidores de Jesus. Aí está a descrição da igreja verdadeira. Quando você começa a ler, e você segue a leitura, você vai perceber no verso 6, por exemplo, Apocalipse 12, verso 6, o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse texto nos ajuda de maneira histórica e teológica a confirmar essa verdade que estamos estudando. Ou seja, a igreja verdadeira seria perseguida. É o que diz o verso 6. Ela fugiria para o deserto por causa da perseguição, e essa perseguição, essa fuga, esse período duraria 1260 dias. Aqui é uma profecia. Então cada dia profético equivale a um ano. São 1260 anos. Foi quando a igreja foi perseguida naquele período da Idade Média. Então a igreja verdadeira, ela vai para o deserto por causa das perseguições. É o que diz aqui o versículo 6. E durante a perseguição, o diabo queria sufocar a igreja verdadeira, acabar com ela, jogar as verdades por terra, pisar na verdade e estimular o surgimento de doutrinas manchadas, de doutrinas prostituídas. E, inclusive, isso aconteceu. E hoje, inclusive, muitas pessoas têm dúvidas, têm medos, têm convicções, têm uma série de sentimentos e uma série de filosofias que foram estabelecidas durante a perseguição da Idade Média. Mas não esqueça que a igreja de Deus, ela já existia e ela estava agora sendo perseguida. É o que diz o verso número 6. Quando você vai para o verso 17, aí você descobre as características da igreja verdadeira. O 17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o verso 17 mostra que a ira do dragão é contra essa mulher. O dragão é Satanás e essa mulher é a igreja. Então Satanás está irado contra esta igreja. E diz o verso que ele foi pelejar, ou seja, lutar, batalhar, guerrear com os restantes da sua descendência. A expressão restantes da sua descendência é o remanescente. O remanescente representa o povo de Deus dos nossos dias, dos últimos dias. No passado, ele perseguiu a igreja. Só que agora ele está pelejando, lutando contra o remanescente, contra o resto. Como diz o texto, a linguagem do texto é o seguinte: os restantes da sua descendência. E o verso continua dizendo que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui nós temos as duas características da igreja verdadeira: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus você já sabe, nós temos falado aqui no Arena. Mas caso você esteja chegando agora, caso você não acompanhou os programas anteriores, veja, os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos mencionados em Êxodo 20. A igreja verdadeira tem como uma de suas características a obediência aos 10 mandamentos. Isso está em Êxodo 20. Então, quando você quer descobrir se a igreja é certa ou não é certa, observe se ela aceita e guarda os 10 mandamentos. Se a igreja que você vai não crê ou não aceita os 10 mandamentos, isso já é um sinal de que aquele caminho não é o caminho certo. Veja, isso não quer dizer que as pessoas que estão lá vão para o inferno, não é isso. A Bíblia está dizendo que existem pessoas sinceras em todos os lugares. Tanto no caminho certo quanto no caminho errado, existem trigo e joio. Pessoas fiéis e pessoas infiéis. Foi assim que eu comecei o programa de hoje. Está lembrado? Então, observe. O diabo, ele está irado contra a igreja que guarda os mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, quando você vai para Apocalipse 19, verso 10, se refere ao espírito de profecia, ao dom de profecia. Esse é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente. Mas hoje você está vendo algumas características da igreja verdadeira de Apocalipse capítulo 12. Então veja, essa linha que vem na Bíblia desde o começo até hoje, ela não pode ser apagada. Por quê? Quando você pega lá do Éden e você vem passando na história, você vai descobrir que
Existem princípios bíblicos que são imutáveis, os princípios são todos imutáveis, mas os princípios vêm lá do Éden e seguem até hoje. As pessoas tentaram mexer, adulterar, tentaram pisar. Em algum momento tiveram um certo êxito, mas a verdade de Deus triunfa. Ela triunfou, está triunfando e ela triunfará. Mesmo que as pessoas sejam más, tenham más intenções, mesmo que alguém tente comercializar a fé, mesmo que alguém tente usar a igreja como um trampolim político, mesmo que as pessoas se corrompam usando a Bíblia, mesmo que tudo isso aconteça, eu quero dizer a você que a igreja de Deus, que é militante hoje, ela será triunfante. Por isso a mulher tem uma coroa na cabeça. A coroa mostra vitória. A coroa diz que Deus está no comando, que Deus vai dar a vitória para a sua igreja, para o seu povo. E isso você tem que ter muito claro no seu coração. Mesmo vendo tantos erros e tantas berrações no meio religioso. Mesmo tendo acontecido, mesmo guerras no passado, gente maluca de outro, porque tem louco em todo lugar. Agora, nós precisamos ter a certeza de que Deus está no comando. E esse estudo de hoje mostra, Deus tem uma igreja verdadeira, existe um caminho certo, e nós precisamos saber, ter certeza que Deus está no comando da sua igreja e do mundo inteiro. E esse Deus maravilhoso não vai deixar você aí cego, nem você nem a mim. Ele está abrindo nossos olhos para que a gente compreenda. A palavra de Deus continua falando e apresentando esses detalhes. Por exemplo, quando eu comecei a conhecer a igreja adventista, quando eu comecei a estudar a Bíblia com os adventistas, eu fiz 5 estudos bíblicos, 5. Vou falar para você quais foram. Eu estudei sobre a volta de Jesus, o milênio, o novo céu e a nova terra, os 10 mandamentos e o sábado. 5. A igreja não tem só 5 estudos, a igreja tem centenas e centenas de estudos. E quando uma pessoa está vindo para a igreja adventista, ela faz um curso bíblico de pelo menos entre 15 a 30 estudos bíblicos, para que ela tenha um conhecimento, uma base para tomar sua decisão. Nós não queremos que a pessoa venha para a igreja só pela emoção, só tendo um conhecimento superficial. Nós queremos que as pessoas saibam o que estão fazendo, tenham entendimento, tenham razão suficiente para explicar a sua fé. Então eu fiz 5 estudos bíblicos e no 5º estudo a coisa era tão clara, mas tão clara, que eu disse, já está claro para mim, eu já entendi. Claro, eu continuei fazendo o curso bíblico, mas no 5º eu já tinha tomado uma decisão. Porque veja, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para uma pessoa que é sincera e tem fome e sede da palavra, ela não vai muito longe para entender. Não precisa ir muito longe para entender. É só você raciocinar, baseado na Bíblia. Você vai ver claramente o caminho certo. Então, eu tomei uma decisão, porque eu conheço a seriedade desta igreja, e não só pela seriedade, a profundidade bíblica e teológica dela. Então, quando você começa a estudar, você entende exatamente o que está acontecendo, o que a Bíblia está dizendo. E aí, então, a gente toma uma decisão consistente, madura, uma decisão sincera, verdadeira. E é isso que Deus espera de você nesse dia. Hoje, nesse programa, Deus está chamando você para fazer parte do seu povo. Não estou falando de uma placa de igreja, não é assim. É mais do que isso, muito mais do que isso. Mas Deus está chamando você para fazer parte desta igreja. E eu quero convidar você para se tornar membro dessa igreja. Quero convidar você para ser um adventista. É isso aí. Quero convidar você para ser adventista do 7º dia. Para você vir e tornar-se membro da igreja. Se você tem uma dúvida, fale conosco. Se você tem algum medo, fale conosco. Se você tem alguma questão, uma dúvida, uma pergunta não respondida, fale conosco. Nós estamos aqui para ajudar você. Mas você é meu convidado especial para se tornar membro desta igreja. Vem para cá. Você vai ver a diferença. Você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. E se você quer tomar uma decisão e se tornar membro desta igreja, eu quero que você faça contato conosco. Você mande um e-mail para cá, você mande uma mensagem de alguma forma, pega o telefone, liga, fala assim, o pastor Luiz está me convidando, eu entendi, eu aceitei, eu quero ser membro dessa igreja. Vai ser uma honra e um privilégio ter você aqui, com base na palavra de Deus. De que a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E aí, aceita o chamado? Aceita o desafio? Aceita o convite? Se você aceita esse convite, vem cá. Vamos lá.
Vem comigo para cá. Se você aceita esse convite, esse chamado, então vem para cá, vamos conversar sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu sei que às vezes tomar uma decisão, fazer algumas mudanças, eu sei que isso implica outras coisas. Eu sei que a gente tem que enfrentar algumas críticas ou até algumas situações. Eu enfrentei, porque eu era de uma igreja, eu era católico e era muito católico com a minha família. E quando eu decidi, eu enfrentei problemas. E enfrentei problemas na minha casa, com a minha família, com os meus irmãos, sim, com os meus pais inclusive. Sabe que Deus teve misericórdia de nós? E depois de 5 anos orando por minha família, os meus irmãos se converteram. Nós somos em 8 filhos, 7 homens e 1 mulher. Dos 7 filhos homens, 6 se converteram. E dos 6, hoje, 5 são pastores adventistas. E Deus me chamou primeiro, a mim e ao Pedro, meu irmão. Nós 2 fomos chamados primeiro. E depois Deus chamou os outros. Hoje somos 5 pastores adventistas em casa. Louvado seja Deus. E nós continuamos orando. E oramos 23 anos, até que a minha mãe e o meu pai aceitaram, se converteram também. E foi o dia mais lindo da nossa vida. Foi quando eu e os meus irmãos, nós 5 pastores, entramos no batistério para batizar papai e mamãe. Pensa aí na alegria, pensa na emoção, pensa no dia mais incrível da nossa vida. Foi o dia do batismo dos nossos pais. E assim nós os batizamos. A minha mãe, graças a Deus, é viva, é uma serva de Deus, é um exemplo de serva de Deus, sempre foi. Minha mãe sempre foi muito fiel a Deus e agora é membro da igreja adventista. O meu pai também se tornou membro, se converteu, deixou a bebida, deixou o cigarro, deixou tudo isso. E meu pai foi batizado. Depois de alguns anos, ele descansou em Cristo, ele morreu. Mas ele morreu na esperança da vida eterna. Então louvado seja Deus por isso. E hoje eu estou chamando você, para você dar esse mesmo passo. Amém? Eu vou fazer uma oração por você, por sua decisão. Se você realmente quer fazer essa decisão, vem cá, segura aqui na minha mão. Pode vir aqui, segura aqui na minha mão. Apenas isso, é um gesto, um carinho. Eu estou dizendo, eu sou o seu pastor, sou seu amigo. Segura aqui na minha mão, eu vou orar por você. Tá bem? Fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está essa pessoa, esse homem, essa mulher, que pelo rádio, pela TV, pela internet, está estendendo as mãos, tomando essa atitude, essa decisão. Abençoe essa pessoa. Senhor, receba essa pessoa, abraça, conceda a ela um novo coração, conceda forças e sabedoria para começar essa caminhada ou para continuar a caminhada. Eu entrego essas pessoas todas nas tuas mãos. E que quando Jesus voltar, estejamos preparados para a vida eterna. É o nosso pedido e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.